Bem, pessoal, retornando aqui à segunda lei de Kepler da gravitação, continuando nosso curso sobre gravitação, a gente tinha mostrado que o dAdt, que é a variação da área no tempo, é igual ao meio de R2 dθ dt. Em outras palavras, a gente estava usando a condição de que a linha que une um planeta ao o astro que fica no foco, no caso da Terra, e o Sol, né, o Sol fica no foco da órbita elíptica da Terra, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Né? A gente tinha visto, pegando essa figurazinha aqui, analisando ela, né, esse pedaço aqui dela, que é uma área A, essa área que é varrida, a gente encontrou que dAdt é um meio de R2 dθ dt, né, assumindo a área de um triângulo, base vezes altura sobre 2, né? E a gente encontrou essa relação, tá certo? Assumindo que num ΔT, num tempo ΔT, o planeta se move na trajetória ds, que é r dθ. Né? Então, toda feita essa análise, a gente chegou a essa conclusão. Agora a gente vai mostrar que essa relação da área, da velocidade setorial, ela está relacionada, na verdade, com o fato do momento angular do planeta se conservar. Né? Então, para isso, a gente retorna para essa figurazinha, a gente tem, né, que o dAdt é um meio de R2 dθ dt, né, a área do triângulo, esse triângulozinho azul, né, onde a altura é R e esse pedaçozinho é R dθ, né? Então, essa é a equação da área do triângulo, daí quando eu derivo essa área com relação ao tempo, eu tenho essa expressão. Se você olhar para essa figura, você pode perceber que aqui é o vetor velocidade, né, com que o planeta está andando nessa trajetória pontilhada, ele é um vetor tangente à trajetória, né? E aí eu decomponho essa parte aqui que eu chamo de V perpendicular, que é perpendicular ao raio da trajetória, né? E ele me dá, pelo teorema de Pitágoras aqui, V seno φ, tá certo? Então, o V perpendicular, essa componente é V seno φ, né? A componente V perpendicular é a linha radial, que é essa aqui, ó, tá perpendicular a essa linha radial, tá aqui o ângulo 90. E também esse V ele é definido como o comprimento que essa partícula andou, a trajetória que essa partícula fez, que é ds, dividido pelo intervalo de tempo, ds dt. Só que ds é r dθ. Como r é constante, a derivada que atua no dθ dt, né? Deslocamento r dθ dividido pelo intervalo de tempo dt. Tá certo? Então, substituindo essa na definição para a velocidade setorial, né, que é essa relação aqui, tá aqui ela, então dAdt vai ser um meio de R, eu tiro um R, fica R dθ dt, mais R dθ dt é V perpendicular, que é igual a V seno φ, tá aqui. Então, esse azulzinho virou V seno φ. Isso dá um meio de RV seno φ. Por outro lado, se você olhar para o produto vetorial do módulo do produto vetorial, que isso aqui é a definição do produto vetorial R vetor V, isso dá módulo de R, módulo de V seno φ, né? Que é exatamente essa expressão que tem aqui, RV seno φ, tá aqui ela. Pela definição do momento angular, que é R, né? O módulo do momento angular é R vetorial P, isso implica que L é R vetor P, que é o momento linear, é massa vezes velocidade, né? Então, essa expressão aqui, a menos do m, é exatamente o que a gente tem aqui, RV seno φ. Né? Então, dessas duas relações, nós podemos facilmente obter que dAdt, que é um meio de VR seno φ, isso aqui é um meio de RV seno φ, está aqui, né? Que é o produto vetorial, R vetorial V. Aí, como aqui eu tenho na minha expressão do momento angular, eu tenho uma massa, então eu vou multiplicar por m e dividir por m, certo? Então eu fico com 1 sobre 2m Rm vetor V, que é exatamente o momento angular. Ou seja, o dAdt é L sobre 2m, onde L é o momento angular do planeta. Né? Ou seja, essa dAdt está relacionado com a constante, com o fato do momento angular ser constante. Né? Ou seja, a velocidade setorial é uma constante, porque L sobre 2m, a gente vai ver que o L se conserva, tá certo? Porque nós estamos tratando de uma força central. Tá certo? Então, para mostrar isso, a gente vai relembrar o que a gente estudou lá no capítulo 10, né? Aqui eu tenho uma força gravitacional, ela é uma força do tipo
F de R, né, aponta na direção do vetor posição R. Então, dl dt, que é a segunda lei de Newton da rotação, é igual ao torque, que é R vetor F. Então, eu vou mostrar que esse termo, que é o torque, devido a essa força, é zero. Né? Essa força F é a força gravitacional, ela pode ser escrita assim, onde F de R é dado por essa constante, né? Dado por esse parâmetro, Gm, massa da Terra, massa do corpo que está girando, né? 1 sobre R2. Isso aqui me dá R vetor Fg, né? Tá certo? Que é R vetorial F de R, R sobre R. Isso aqui é um vetor unitário, é R, né? Um vetor unitário na direção R. Como o produto vetorial é uma operação entre vetores, né, eu posso tirar a parte que é escalar f de r sobre r e fica só r vetor r, né, que é zero, tá certo? Então o torque é nulo. Se eu jogo na segunda de lei de Newton a rotação, dl dt é igual ao torque, que é igual a zero, então dl dt é zero, o momento angular é uma constante, conservação do momento angular orbital. Aí perceba que essa área dA, a taxa de variação dessa área, está associada ao momento angular dividido pela 2 vezes a massa, que é uma constante, porque se ela é constante, a massa do planeta que está girando, que é essa aqui, é sempre a mesma, né? Então essa área de ADT e ser uma constante, que é a velocidade setorial, está relacionado, na verdade, com a conservação do momento angular. Como a gente já tinha visto, a força gravitacional sobre o planeta tem diferentes modos em diferentes pontos, mas é sempre oposta ao vetor L. Então a força, o torque que ela produz é nulo, tá certo? Então, para complementar, a gente tem a terceira, a terceira lei de Kepler diz que o período, então a primeira é que os corpos giram com uma trajetória elíptica, né, onde o Sol, no caso dos planetas, onde o Sol ocupa um dos focos. A segunda lei fala do período, né, não, da velocidade do DADT ser constante, né? E a terceira lei, ela fala que o período é proporcional à raiz cúbica do raio ao quadrado, né? Que é essa expressão, né? Todos esses resultados que o Kepler observou foram provados pelo Newton. E aí a gente pode dizer o seguinte, a primeira e a terceira lei de Kepler são válidas somente quando a força é do tipo 1 sobre R2. E os caras testaram esse expoente aqui 2 com mais de 10 casas decimais e perceberam que ele realmente é 1 sobre R2. Então, o fato de ser 1 sobre R2 me dá uma órbita elíptica e me dá um período com essa cara aqui, tá certo? A segunda lei, que é do tipo que o momento angular se conserva, ela tem a ver com o fato da força gravitacional ser do tipo central, ou seja, ela aponta ao longo da linha que une o vetor, que une o planeta ao astro que atrai ele, tá certo? Então, as leis de Newton vieram para confirmar as validades da lei de Kepler, né? E aí, várias observações astronômicas já foram feitas provando isso, né? A órbita do cometa Halley, as órbitas dos planetas, né? Quando se lança mais naves, né? Essas confirmações vão sendo feitas com mais precisões, entendeu? Então, quer dizer, é uma teoria bem completa que só teve algumas correções com o Einstein, né? Para quando os corpos têm velocidade muito alta, mas diante da aplicação para planetas, elas são realmente válidas, tá certo? Um outro aspecto que a gente pode investigar aqui é o movimento planetário quando você considera o centro de massa. O que é que ocorre? Na verdade, quando você tem dois planetas, né, dois corpos que se atraem gravitacionalmente, eles giram, os dois estão girando em torno do centro de massa. Agora, a posição do centro de massa vai depender de quem é da razão entre as massas, ou seja, quem tiver uma massa maior vai puxar o centro de massa, que é o que ocorre no caso da Terra com o Sol, né? A massa do Sol é tão grande que o centro de massa que a Terra e o Sol estão girando está dentro do Sol, tá certo? Então, o fato da massa ser muito grande faz com que o centro de massa se aproxime do planeta que tem a maior massa, né? Então, aqui é o exemplo, né? A órbita de um planeta em torno do centro de massa e a órbita da estrela em torno do centro de massa. Então, no caso,
quando o centro de massa, a estrela é muito grande, ela puxa o centro de massa para dentro dela. Então, o resultado mais impressionante do trabalho de Newton é que as mesmas leis usadas para descrever o movimento de corpos na Terra podem ser usadas para descrever o movimento de todos os corpos do universo. Em síntese, essa síntese newtoniana, como se costuma dizer, é um dos grandes princípios unificadores da ciência. Isso produz efeitos profundos no modo como a humanidade passou a encarar o universo. Não como uma realidade misteriosa e impenetrável, mas como uma extensão do nosso mundo cotidiano sujeito ao cálculo e ao estudo científico. Então, o fato é, as leis de Newton, até que se prove o contrário, elas valem na Terra e em qualquer lugar do espaço sideral. Tá certo? Então, vou parar por aqui e até uma próxima aula.